Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos 1 até o 8. E destacamos o versículo 2 que diz assim: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. O tema de hoje é: o que fazer quando precisamos de ajuda? Esta parábola que Jesus conta para aqueles discípulos dele, que ele tinha naquela época, era uma parábola para dizer que eles deveriam orar sempre e não parar de orar, mesmo que o tempo fosse passando e a oração deles não fosse contemplada. Esse recado serve para nós também, de nós não pararmos de orar e pedirmos com insistência a Deus o que nós estamos precisando, mas também o que outras pessoas precisam, e não desistir de pedir a Deus, mas também agradecer todos os dias pela vida, pela fé, pelo perdão, pelo amor que Deus tem para conosco e todas as coisas boas que nós só podemos encontrar em Deus. Esse juiz que aparece nesse texto da parábola de Cristo é um juiz muito parecido com outros que estão atualmente neste mundo. Muitos se formam como juízes, primeiros, quem sabe, são advogados, depois eles vão continuando a estudar, se formam como juízes. O bom juiz, ele vai seguir a lei e não vai sair nem para a esquerda ou direita, simplesmente ele vai fazer-se cumprir a lei. Mas o que fazer quando os próprios juízes não cumprem mais a lei e começam a interpretar a lei de uma forma que somente o lado que os favorece, eles dizem que é o lado verdadeiro? Então, o que fazer? Para quem pedir ajuda? Quando se quebra a lei num país, logo se coloca o assunto na justiça e se requer pelo menos que o juiz seja honesto, no sentido de julgar de forma correta aquilo que foi solicitado. No nosso texto da parábola, Jesus disse que o juiz era desonesto, ele não temia a Deus e não respeitava ninguém. Mas ele se viu obrigado a dar ganho de causa para aquela mulher, porque ela insistia todos os dias e ia clamando, pedindo que julgasse o caso dela contra o seu adversário. Então ele, conversando consigo mesmo, disse: Vou dar razão para ela, para que ela não acabe comigo. Quer dizer, ela não faça eu perder a paciência e que fique me incomodando todo dia. Então, a comparação desta parábola era com a oração. Todos os dias ficar pedindo a mesma coisa na oração. E mesmo que Deus não nos atenda quando nós precisamos naquele momento, nós devamos insistir na oração. E Jesus, ele disse que Deus vai bem depressa atender esta oração dos seus filhos, e ele nem pode ser comparado com um juiz que fica enrolando e, quem sabe, pedindo propina ou julgando conforme o seu próprio pensamento e não conforme a lei. Orar e não desistir da oração, está aí uma boa recomendação de Jesus. Só que às vezes a gente começa a pensar que a gente já orou quem sabe quantos anos, quantas décadas sobre o mesmo assunto e não foi contemplado por Deus. Esse é um problema que, quem sabe, todos os cristãos têm. E nós precisamos ficar bem atento a isso para não cair num erro, um erro teológico. A Bíblia nunca afirmou
que tudo o que nós vamos pedir, vamos receber do jeito que nós pedimos. Existem religiões que estão falando aí, você tem que pedir com fé. Se você tem fé verdadeira, aí tudo vai se cumprir como você solicitou. Isso é uma mentira. Não existe esta frase. O que existe é que nós devamos solicitar a Deus, pedir, insistir com Deus e colocar na sua santa vontade. E Ele, Deus, pode nos responder com um sim, com um não ou uma espera. Ele sempre vai responder, atender sempre a oração, mas o seu atendimento, ele vai ser conforme o seu tempo e conforme a sua santa vontade. Quanto a nós, não devemos ficar reclamando do que Deus faz ou deixa de fazer. Nós precisamos ter intensidade na oração e pedir aquilo que de fato nós precisamos para nós ou para pessoas conhecidas e não desistir da oração. Clamar ao Senhor todos os dias, se for preciso, de manhã, de tarde e de noite, e esperar que Ele nos atenda. E segundo as palavras de Jesus, Deus rapidamente vai atender a nossa oração. Só que, às vezes, um não vai ser também um atendimento, ou um espera também vai ser um atendimento de Deus. E o sim é também um atendimento, mas esse nós vamos ver logo. Por isso é preciso tomar um cuidado, que não é só quando existe a cura, quando existe o atendimento exatamente como nós pedimos, ou até melhor, que aí sim a oração foi ouvida e atendida por Deus. Sempre orar na certeza de que Deus ouviu a oração através de Cristo e esperar que Deus faça a sua escolha, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós não desistirmos de conversar contigo em oração e também te pedimos que atenda às nossas orações sempre da melhor forma, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.